Bom, a gente teve que dar interrupção, né? E agora a gente vai continuar ainda com o paisagismo contemporâneo brasileiro. E a gente estava falando lá do Titio Burle Marx. Bom, a gente vai ter com certeza... Opa, deixa eu tirar isso daqui. Onde é que eu boto Jesus? Trazer para cá. Ei, moça, tá gravando a aula. Agora não pode. Eu vou deixar para ficar como curiosidade aqui da nossa aula. Não vou cortar, não. Deixa aí você falando besteira, né? Espero que nenhuma criança assista a aula de paisagismo de hoje, né? Vai aumentar o sucesso dos meus vídeos agora com bar na internet, né? É só em São Paulo que vai ter muito disso. Então, a gente estava em São Paulo agora, só que a gente agora já voltou para o Rio de Janeiro, a gente está numa fase aí da ascensão do Burle Marx. E aí, esse aqui é um dos sítios, né, do Burle Marx, que hoje é faz parte da fundação do Burle Marx, do acervo dele, né, que é tombado, e onde está implantado o Parque Burle Marx. Desculpe, a gente está vendo o sítio Guaratiba, estou confundindo tudo, desculpe. Lá a gente vai perceber alguns dos arranjos que o Niemeyer, meu Deus do céu, hoje eu estou terrível, que o Burle Marx gostava de praticar, como a seus jardins suspensos com pedra. Eu quero acreditar que ele tem uma forte influência do estudo lá, da Babilônia, aqueles jardins suspensos lá, mas na verdade o que ele está tentando aqui, gente, é resgatar a nossa identidade botânica e cultural a partir da vegetação nativa. Vocês veem que ele trabalha aqui muito com bromélias, então isso aí vai estar muito margem ao cultivo da nossa identidade própria, né? Aquilo que eu já falei para vocês, ó, os contrastes formados por forração. O Burle Marx, ele joga isso com muita intensidade e isso marca muito o traçado do paisagismo brasileiro. Você vê que o americano, ele tem também essa influência artística, mas a forração não é o grande barato do americano, o brasileiro não. No caso do Burle Marx, ele deixa isso bem marcado. De novo, ó, o lambari roxo com pingo douro e as gramas claras com escura também fazendo o contraste. O uso de vegetação nativa com ênfase na bromélia, a gente vai perceber como uma constante do trabalho dele aí. A introdução também de bastante vegetação aquática em beira às áreas de lagoa e de espelhos d'água, com a inserção da grande quantidade de filodendros, que também são vegetação típica da área litorânea brasileira, tá? Então, isso aí vai comparecer de maneira bastante presente. Um outro projeto interessante que a gente vai ver é o Largo do Carioca, que na verdade o Largo do Carioca é projeto dele enquanto projeto de reforma, revitalização e de nova roupagem da linguagem moderna, porque na verdade o Largo do Carioca é uma praça tradicional. Muita gente cita o Largo do Carioca como o coração do centro do Rio de Janeiro, e ele é uma área onde acontecem vários eventos, artistas da terra se apresentam, tem muitos comerciantes e ambulantes que vendem muita coisa aí, e ele é o centro da socialização carioca, e é um trecho de valor simbólico muito importante para o Rio de Janeiro, até porque aí nesse trecho não é somente uma praça, tem um acervo arquitetônico, tem várias construções, igrejas, já foi o local onde houveram diversas outras construções de ordem sacra também, religiosa, ao redor dessa praça, e tem um prédio onde onde o Burle Marx também projeta um paisagismo, que é o prédio do BNDES, que fica aqui mais para esse lado de cá dessa área que a gente está vendo na praça. Como aí pela foto a gente não consegue ver muito, eu vou botar um outro ângulo lá pelo Maps, onde a gente vai explorar um pouco mais. Aqui já é uma visão aérea, ó, desse contexto todo, né? Que tem a foto primeiro que eu mostrei, ela estava mostrando pela frente esse trecho de cá, e aqui já é a continuidade do complexo do Carioca. Então vocês veem que tem muitos edifícios, alguns deles históricos ao redor, e tem alguns modernos também. Se eu não me engano, o BNDES está nessa extremidade mais
Acho que está para cá, ó. Tá nessa ponta de cá. Vamos lá no Maps para a gente dar uma olhadinha, que a gente vai andar lá no centro do Rio. Aqui já é uma visão do lado oposto, onde tem algumas esculturas, e no passado já houveram fontes, chafariz, só que mesmo no período colonial, os quilombolas, eles saqueavam muito, quebravam muitos canos para poder fazer as instalações aí que davam a manutenção das cascatas, do chafariz, do própria lagoa que fica aí no meio do parque. Então eles quebravam muito a encanação porque faltava muito água na área dos quilombolas, então eles acabavam depredando demais a praça mesmo naquela época. Então essa praça já passou por muitas reformas, muitas roupagens. Então a roupagem que a gente conhece hoje, que é a mais definitiva, a mais interessante, foi depois que o Burle Marx fez um novo traçado dele. Aí, como a gente tem lá próximo vários outros itens que a gente já andou estudando, eu achei interessante, já que agora eu estou com essa mania de brincar no Google Maps, botar aí o Maps para a gente ver onde é que essas coisas todas estão, ó, e a gente até relacionar. Olha lá, aquela praça que eu falei para vocês, que é o Campo de Santana, que é do Glaziot, pelo menos, se não foi original, pelo menos o retrabalho no período colonial, ela fica aqui. A Praça Tiradentes também, que a gente está atribuindo a autoria atualmente para o Glaziot, ele fica aqui do lado, né? Mais a oeste do Largo do Carioca. Tem mais alguns que a gente estudou agora há pouco que também estão aqui bem próximo, certo? Tem a Catedral Metropolitana, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui também nas imediações. Então, gente, acontece muita coisa interessante, mas o que interessa pra gente aqui, o principal? Ih, já me perdi, deixa eu reduzir para ver se eu consigo ver de novo. Tá aqui. Então, aqui é que está o Complexo do Carioca, tá? O Largo do Carioca. Nesse trecho aqui, para baixo, a gente vai encontrar o edifício do BNDES, ó, que ele faz parte quase que desse contexto também. Então, já era de se esperar que, sendo um banco de tamanha importância, que a gente tivesse também um trabalho paisagístico nele. E nesse local aqui, tem uma manifestação paisagística um pouquinho diferenciada em relação aos demais, porque o Burle Marx aqui trabalha com um jardim de subsolo. Então ele faz uma escavação aí e trabalha com um jardim. Pronto, me perdi, não sei mais onde eu caí. Deixa eu ver se eu saí depois do BNDES ou antes. Sei não, vou voltar lá. Cadê? Onde é que eu tô? Vou jogar bem aqui porque eu acho que cai mais lá em cima. Agora sim, a gente vê daqui de baixo do edifício do BNDES, ele está o edifício. Então, como a gente tem essa volumetria aqui, essa topografia favorável a um trabalho no terreno, aí o Burle Marx aproveita essa estrutura aqui já existente e faz um jardim enterrado, até porque o edifício tem o subsolo na sua estrutura e ele proporcionou uma área de convivência nesse local aqui. Então, como é que seria lá? Deixa eu mostrar aqui. Saiu daí, voltou para os slides. Então, a sequência... Opa, vou até pular para poder a gente bater direto lá. É esse trabalho aí que ele vai fazer. Então, a gente vai perceber a mesma linguagem dele, mais abstrato, só que aqui ele está com os traços um pouquinho mais retos devido à própria arquitetura, eu acredito. Mas você vê que ele, de novo, trabalha com os jardins suspensos e com vegetação típica, com esse laguinho, que eu imagino que deve ser um elemento de manutenção, que precisa ter um certo cuidado, não deve estar sempre bonitinho. Até na foto, na verdade, aí ele nem está parecendo uma coisa muito verde, né, muito frondosa, ele está uma coisinha mais acanhada. Mas é um tipo de manifestação que até então também não era comum aqui no Brasil, a gente enterrar para fazer um paisagismo, né? Então ele vai destacar essa linguagem aí também.
Lá para trás a gente pulou algumas coisinhas, então vamos voltar. Essa aqui, gente, é a tal da propriedade que a maioria dos livros cita como sendo de Odete Monteiro, daquela época, mas que a gente depois vê que essa propriedade é comprada pelo Ralph, da dupla Christian Ralph. Eu não sei se atualmente continua com ele, realmente não sei, mas foi um jardim premiado dessa propriedade, né, desse sítio, e ele é muito conhecido e muito repercutido. Como eu não sei de cabeça os detalhes sobre a história desse sítio, eu vou preferir que a gente veja essa história com mais detalhes pelo documentário que a gente vai assistir daqui a pouco sobre o Burle Marx. Tá? Mas aí vocês vão perceber que é uma característica muito forte dele, de novo contraste, só que aqui nesse local, por ser uma área de sítio, ele já vai trabalhar muito com alguma coisa mais regular e mais orgânica, aproveitando a topografia. Então ele aqui parece, pelas imagens, pela cor, que ele trabalha com pingodouro de novo, com lambari roxo de novo, mas introduz a cinerária para poder dar essa coloração branca, que a cinerária já não é uma planta tipicamente tropical, né? Ela já tem uma característica um pouco diferente. O visual dela não tem esse quê de tropical que a gente normalmente tem, mas ele aproveita bastante a vegetação nativa também para manter essa composição. O Ibirapuera, gente, a gente vai ver, como citando a autoria do Ibirapuera, o projeto arquitetônico ao Niemeyer, o projeto paisagístico ao Burle Marx. Só que no meio dessa história entra um engenheiro, que eu não consigo lembrar o nome dele, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui em algum local dos slides, o nome do carinha que brincou aí de Ibirapuera antes do Burle Marx. Infelizmente eu não fiz nenhuma anotação, mas enfim, alguns livros citam inclusive esse cara como um cara que foi injustiçado porque ninguém atribui a autoria dele, né, a ele. Mas é um engenheiro. Eu até acho estranho, vocês sabem que eu sou defensor das atribuições específicas, né? Eu acho que arquiteto tem que fazer arquitetura, engenharia, e projeto paisagístico como autoria do engenheiro, eu não sei se foi tanto assim injustiça que aconteceu, não. Mas o fato é que tem um traçado idealizado e projetado pelo Burle Marx, mas o traço original não é do Burle Marx, houve um trabalho anterior feito por esse engenheiro, e eu acredito que o que existe hoje, que nos livros aparece como um traçado posterior será feito, é o que hoje a gente tem lá no Ibirapuera, que foi já considerado pelos críticos do exterior, em alguns jornais, em algumas revistas, como o melhor parque da América Latina. Não me perguntem por que eles dizem isso, porque eu não quis me aprofundar nessa questão do porquê, mas ele realmente é um parque que ele tem vários belvederes, ele tem muitas áreas de estar agradáveis, interessantes, tem vários motivos simbólicos relacionados com o período colonial, com a proclamação da República, ele tem várias áreas agradáveis para descanso, tem inclusive espaços para meditação, como a gente vê aqui nessa área, né? Tem outros monumentos arquitetônicos, como as construções do Niemeyer que estão aí dentro, os obeliscos. Oi? Isso é Parque do Ibirapuera, São Paulo. A gente tirou a foto, quer dizer, o cara mandou sair. Mandou sair por quê? O policial chegou lá, a gente ficou nesses buraquinhos aí, tirando foto. Aí ele não deixa vocês ficarem aí. Não, mas a gente tirou foto. Que absurdo, uma área pública que era para ser para uso, então a pessoa só pode olhar de longe, não pode usar. Não, a gente entrou ali naquele buraco. Entrou no buraco lá da edificação. Não, aí ele já não pode. Sentou ali pra tirar foto. Aí tudo bem, eu entendo. Aí fala, me vem duas meninas de Brasília. Gente, e só para vocês não ficarem com essa imagem do desenho do traçado moderno do Burle Marx, e também não achar que ele só fez trabalho em Brasília, Rio de Janeiro, né? A gente vai ver, por exemplo, o paisagismo do Palácio de Karnak lá no Piauí, que é uma coisa super clássica, né? Ele aí estava num momento, ele tinha uma influência super do desenho colonial e os projetos do Glasiot. O Glasiot tem bem essa linguagem que o Niemeyer fez aí no Palácio de Karnak, então esse projeto deve ser bem antigo. Oi? Burle Marx que projetou isso aí. O que foi? Eu falei o quê?
Jesus, hoje, gente, desculpa, minha cabeça hoje não está legal. É porque hoje eu estava até às 3 da manhã passando o projeto ali. Aí a cabeça fica assim, em outro lugar. Perdão, não tem nada de Niemeyer nessa aula, tá? Quem está assistindo em casa, me desculpe, pelo amor de Deus, corta todos os Niemeyer, só tem Burle Marx. Quer dizer, tem Niemeyer sim, porque o projeto do Ibirapuera, a parte arquitetônica é Niemeyer, a parte paisagística é Burle Marx. Mas fora isso, não tem mais Niemeyer na jogada, é só Burle Marx. A gente já viu agora, né, as imagens do BNDES. E a gente encerra a parte de história do curso e vamos fazer uma abordagem um pouquinho mais detalhada agora, assistindo um documentário do Burle Marx, tá? Que ele vai falar sobre tudo que eu não consegui falar com muita precisão para vocês. Na sequência a gente vai ver também, como nessa disciplina aqui desse semestre eu pulei os vídeos, a gente quando estudou História da Antiguidade Clássica, vimos Mesopotâmia, Egito, vimos China, uma série de outras civilizações. A gente vai ver também esses vídeos e a gente vai aproveitar para assistir. Hoje acho que não dá mais porque os da Rosa Clias são longos, mas vamos ver também da Rosa Clias, tá? Tem documentário sobre ela, tem entrevista do Cal entrevistando a Rosa Clias, bem recente essa entrevista, então vai ser bem interessante a gente ver a visão deles.